Graças a paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Jeremias capítulo 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, a casa de Israel. Ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam a árvore no bosque e um artífice a trabalha com o machado. Com prata e ouro a enfeitam. Com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar, não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Que não temeria a ti, o Rei das Nações, porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífices e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de mãos habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobe das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos os ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidades, obras ridículas. Quando chegar o tempo, do seu castigo virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião. Você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor. Eis que destas vezes lançarei fora os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia, certamente este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existem. Não restou a ninguém para levantar a minha tenda e erguer suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não te invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Capítulo 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhe dar uma terra que manasse leite e mel. Como se vê neste dia, então respondi, amém o Senhor. O Senhor me disse, proclame todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram. Porque adverti solenemente os pais de vocês num dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que deem sim ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir nem atender. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhe ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei.
Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e eles clamarão. Porém, estes de modo nenhum os livrarão da hora da calamidade, porque os deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares de vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal. São tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor, oração, porque não os virei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa? Ela que cometeu tantas maldades. Será que os que votos a carne sacrificados poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer? O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. Porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre o nome dele. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os mais íntimos do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois eu confiei na minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Assim, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei ver calamidade sobre os homens de Anatote, o ano da sua punição. Capítulo 12. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar comigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas, eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto? E se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles os perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Abandonei o meu templo, rejeitei minha herança, entreguei aquele que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta, levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram uma desolação, e no seu abandono eles clamam a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor o devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam o trigo e colher espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum, ficarão envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que arrancarei na sua terra e arrancarei a casa de Judá no meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei esta nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o de volta da cintura. Não molhe antes disso. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou, que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates, esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Estamos no capítulo 13.
Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates, e pega o cinto que eu lhe ordenei, e esconder-se ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho. Mas você responderá: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que assentam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, até que eu faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhe-se e sente-se no chão, porque as gloriosas coroas caíram de cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos os cativos. Levante os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher quando está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabia que foi por causa da multidão de suas maldades, que as abas da sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalhei, como a palha que é levada pelo vento no deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantei as abas da sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Então não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo, os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água, voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça, até as costas do campo, até têm as suas crias e as abandonam. Porque não há capim, os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sobe um vento como chacais. Seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como um homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e nós somos chamados pelo nome, não nos abandone. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra e pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: vocês não verão a guerra nem passarão fome,
porque eu lhe darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra, nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizaram será lançado pelas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da guerra, não haverá quem os sepulte. A eles e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar. Porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe. Está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que todo o povo, será que de todo rejeitasse Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feristes? E não há cura, e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo de cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, nossa maldade, a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente o Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Palavra de hoje, pastor Daniel.